Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, de matemática dos oitavos anos da Escola Laura, e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a porcentagem, que é o conteúdo que a gente está vendo nas aulas dessa semana, do dia 11 de maio ao dia 15 de maio, sexta-feira, tá? Com entrega para ser realizada até o dia 18, segunda-feira, seja pelo WhatsApp, pelo Google Classroom ou pessoalmente na escola, tá? Já tá, vocês já sabem, a gente já conversou nos grupos e no Google também como deve ser feito e os documentos que vocês receberam já tem essa orientação de como devem ser feitas as entregas. Vamos lá falar um pouquinho de porcentagem então. Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções, tá? Então a gente tem lá resultados econômicos, enfim, que a economia cresceu tantos por cento, o PIB aumentou tanto por cento de um ano para outro, ou caiu, né, de tantos por cento de um ano para outro. Resultado de pesquisas, quando a gente compara dois candidatos, o percentual da intenção de votos que cada um tem, e promoções também, quando vamos em alguma loja, em algum supermercado, tem aquela plaquinha lá escrito, né, 5%, 10% de desconto, enfim, na compra de uma segunda peça ou na compra do próprio produto, enfim. Então a gente tem que entender a porcentagem como sendo a razão, tá? Uma fração, né? Razão, sempre que a gente fala em razão na porcentagem, a gente pensa numa fração entre um número qualquer e 100, tá? Um número em cima qualquer sobre 100. E também ela pode ser representada pelo símbolo, né, de porcento, esse símbolo aqui, tá? Então, representação da porcentagem, vamos lá. O símbolo de porcento significa que algo será dividido por 100. Dessa maneira, todo número que vier acompanhado por esse símbolo pode ser representado em sua forma percentual, fracionária e decimal, como nos exemplos abaixo. Então, 8% ele pode ser representado dessas duas maneiras, 8 sobre 100 e 8 centésimos, 25%, 25 sobre 100, 25 centésimos também. Algumas razões ou frações, né, podem aparecer de maneiras simplificadas e mesmo assim o seu valor percentual ser o mesmo. Quando eu falo seu valor percentual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui embaixo daqui a pouquinho. Então chamamos essas razões, quando a gente tem frações que, que geram o mesmo valor percentual, a gente chama de frações equivalentes. Por exemplo, quando eu falo 8 sobre 100, 4 sobre 50 e 2 sobre 25, eu estou falando em 8%, tá? O que mais se parece com esse 8% é essa escrita aqui, né? 8% significa 8 sobre 100. Mas essa fração 8 sobre 100, se vocês repararem, são dois números pares, dá para simplificar por 2 e ela vira 4 sobre 50. Que dá para simplificar por 2, tanto em cima quanto embaixo, numerador e denominador, que vai dar 2 sobre 25. Então, a mesma coisa acontece aqui no 25, tá? 25 sobre 100, se a gente simplificar por 5, fica 5 sobre 20, se simplificar por 5 novamente, 1 sobre 4. Então, 25% pode ser representado dessas três maneiras, em forma de fração ou razão, que representa a mesma coisa, que são os mesmos 25%. Convertendo porcentagem em decimais. Para a gente pegar uma porcentagem e transformar em decimal, tá? Basta realizar a divisão. Né? A divisão do numerador, de cima, pelo de baixo, pelo denominador. Então vamos lá. Fica 0,08, duas casas depois da vírgula. 25 dividido por 100, 0,25, duas casas depois da vírgula. Que, né, se tiver duas casas depois da vírgula, a gente tem centésimos, tá? Então 8 sobre 100 é 0,08, 25 sobre 100, 0,25. Esses exemplos são quando os denominadores são 100, quando embaixo é 100, tá? Então tem uma observaçãozinha aqui, ó, duas casas após a vírgula, se lê centésimos e pode ser interpretado como porcento. E agora, quando a gente tiver o denominador diferente de 100, então a gente pega 2 sobre 25. Aí eu vou perguntar para vocês, pessoal, quanto que representa isso aqui em porcentagem? Eu vou pedir para vocês fazerem simplesmente isso. Ó. 2 sobre 25
é 2 dividido por 25. 2 dividido por 25, pode pegar uma calculadora aí, não tem problema, 0,008. Duas casas depois da vírgula aqui, significa centésimo. Então, se você já tem o centésimo, isso aqui significa 8 centésimos, 8%. 1 sobre 4. 1 dividido por 4, 0,25. Como só tem o 25 depois da vírgula, a gente tem aqui 25%. E 3 sobre 12 vai dar 0,25. E a gente tem 25 centésimos, então também é 25%. Então reparem que as frações utilizadas são equivalentes às dos exemplos anteriores, tá? Então eu usei 8% e 25% nos exemplos anteriores. Professor, mas como que a gente faz para transformar esse decimal em número com esse símbolo de porcento? Quando vocês dividiram, deu um valor, 0,08. Se vocês querem transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a vírgula corre duas casas. Uma, duas. Então ela para aqui, ó. Como não tem nada depois, é só 8%. Aqui embaixo, deu 1 sobre 4, 0,25. 0,25. Para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a vírgula corre duas casinhas. Uma, duas, corre para a direita. A vírgula fica aqui. Como não tem ninguém, 25%. Mesma coisa no de baixo. 3 dividido por 12, 0,25. Perdão, 0,25. 25 centésimos. Aí vocês pegam essa vírgula, multiplicando por 100, a vírgula corre duas casas, fica 25%. Calculando a porcentagem de um valor dado. Então, como foi dito anteriormente, porcento significa algum valor em relação ao todo. Vamos determinar alguns valores utilizando as porcentagens dadas. Então vamos lá. 5% de 800. Esse 5%, como que a gente resolve isso? Esse 5% eu posso escrever em forma de fração. 5 sobre 100. Tudo que for por cento sobre 100. 5 sobre 100. De quanto? De 800. Eu coloco de 800. Qual é o processo para a gente achar uma porcentagem? Se eu quero 5% de 800, eu copio em forma de fração, 5 sobre 100. O de cima, eu multiplico o valor que foi dado, o 800. Então, 5 vezes 800. 5 vezes 800, 4.000. E depois eu divido pelo de baixo por 100. 4.000 dividido por 100. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero, vai ficar 40. Então, 5% de 800 é 40. Então, mais uma vez o processinho. Eu escrevo a porcentagem em forma de fração, multiplico o numerador pelo valor que eu estou querendo achar essa parte dele. Então, eu tenho 800, eu quero saber quanto é 5% dele. Então, eu pego o de cima, multiplico pelo 800, o resultado que der, divido por 100. 5 vezes 800, dividido por 100. Fiz na ordem aqui, ó, 5 vezes 800, 4.000, dividindo por 100, 40. Outros exemplos, 15% de 40. Então, ó, 15%, 15 sobre 100, multiplica. Pega esse total de 40, né? 15% de 40. O 15 multiplica, vai dar 600. Divide pelo 100. 600 dividido por 100, 6. 15% de 40 é 6. 72% de 250. Escreva esse 72% em forma de fração. 72 sobre 100. Multiplica o 72, o numerador, pelo valor que a gente está querendo achar a parte dele, né? O 250 é o todo, então eu pego o 72, multiplico por esse 250, 72 vezes 250, o valor que der eu divido. É sempre esse movimento da setinha. Então, escrevo na forma de fração, 70, o de cima multiplica o 250, o resultado que der, divide pelo 100. 72 vezes 250, 18.000, dividido por 100, 180. 72% de 250 é 180. Calculando a representação em porcentagem. Tá? Quando eu falo representação em porcentagem, gente, eu quero saber assim. Eu não estou querendo saber a porcentagem de alguma coisa, 10% de alguma coisa. Eu quero saber o seguinte. Por exemplo, se eu tenho 100 reais. 100 reais é muito fácil, né?
Se eu tenho R$ 150 e vamos supor, e minha irmã tem 30 reais. Quantos por cento é o valor dela do valor que eu tenho? Um valor do outro. Então aqui eu dou para vocês dois valores, mas eu não dou nenhum em porcentagem. Eu quero descobrir a porcentagem. Qual é a porcentagem que existe entre os dois valores? É isso que eu estou falando para vocês aqui no Calculando a Representação em Porcentagem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber quantos por cento, 18, vamos falar em dinheiro, né? Quantos por cento, R$ 18 é de 90? Vamos supor que uma loja deu R$ 18 de desconto numa roupa, numa calça que custava 90. Quantos por cento essa loja deu de desconto para a pessoa? Deu R$ 18, mas a pessoa quer saber quantos por cento ela ganhou de desconto. Então a gente faz assim, ó, existem algumas maneiras, tá? Eu vou citar duas aqui. A primeira maneira é a mais simples, mas exige divisão, que vai dar número com vírgula. Então, se não tiver o auxílio de uma calculadora, vocês têm que ter a ideia de como fazer certinho, tá? Então vamos lá. Tem que saber fazer a divisão no lápis aí, se não tiver uma calculadora próxima, se for uma atividade que não pode usar calculadora. Então, dá para usar esse cálculo aqui se for tiver uma ideia assim legalzinha sobre divisão. Então vamos lá. Quantos por cento 18 é de 90? Na primeira maneira de fazer, então, é só pegar ó, esse valor de 18. Ele quer saber esse valor de 90. Eu pego 18 e divido por 90. Só isso. Eu quero saber 18 de 90. 18 dividido por 90. Dá 0,2. Mas eu quero saber isso aí em porcentagem. Então, por cento. Então, eu pego e multiplico por 100. Então, 18 de 90 é o quê? 18 sobre 90, divido, deu um decimal aqui, 0,2. Multiplico por 100 para achar o valor em porcentagem, para eu achar esse símbolo. Então, ó, 0,2 vezes 100 vai dar 20%. Tudo bem? É só multiplicar isso aqui. Tem dois zeros aqui, a vírgula corre duas casas. Uma, como não tem outra casa para correr, coloca o zero, corre aqui, fica 20%. Uma segunda maneira agora, 18 de 90. A segunda maneira já é para quem tem mais uma facilidade em regrinha de 3. Então vocês vão fazer o seguinte. Quantos por cento 18 é de 90? Esse 18 é um desconto que foi dado. O 90 é o valor total. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, ó, 90 representa 100% do valor total. E 18 representa quantos por cento? É isso que ele quer saber. Ele quer saber a porcentagem. Então, 90, aqui ó, 90 representa 100%, porque 90 é o todo. 18 representa quanto por cento? Eu não sei, é o x. Vocês escrevem isso aqui em forma de regrinha de 3, porque vocês têm três valores e um quarto que vocês querem achar. E como que a gente resolve regrinha de 3? Multiplicando em cruz. Então fica 90 vezes x, 18 vezes 100. 90 vezes x, está aqui embaixo, 90 vezes x, 90x. 18 vezes 100, 1.800. Esse 90x não pode ficar o 90 aqui, esse time é das letras, lembram disso? Então x isola o x, o 90 que está multiplicando passa dividindo. 1.800 dividido por 90, 20%. Mesma coisa que deu no anterior. Aí chegaram os exercícios, gente, para vocês fazerem aqui. Ó. Primeiro exercício, determine quanto equivale cada porcentagem abaixo. Então vocês vão pegar aqui, ó, 10% de 90. O que vocês podem fazer aqui, então? Vocês podem escrever da seguinte maneira. Esse 10% vocês escrevem em forma de fração, 10 em cima, 100 embaixo. D90, escreve D90. O de cima multiplica o 90, depois divide por 100. Tá? 3% de 200. Como que a gente faz essa continha? Se eu quero 3% de 200, eu multiplico 200 pelo 3 e depois divido por 100. 40% de 280. É só multiplicar 40
vezes 280, e eu quero saber a porcentagem, é o valor, né? Divido por 100. E assim por diante, tá? 25 de 300. Multiplico o 25 por 300 e divido por 100. Número 2. Determine qual a porcentagem que representa parte do todo. Nisso aqui ele quer o valor em porcentagem. Por quê? Mais uma vez aquele exemplo. Um objeto custou R$ 200. Mas como eu paguei à vista, a moça me deu R$ 40 de desconto. Aí eu quero saber quanto que foi que ela me deu em porcentagem de desconto. O que vocês vão fazer aqui? 40 divide por 200, né? 40 dividido por 200 vezes o 100, que daí eu sei quantos por cento eu ganhei de desconto. 32 de 128. Eu pego 32, divido por 128, né? E multiplico por 100. A segunda maneira de resolver exercícios desse tipo é 200 é o todo. Então vocês vão fazer 200 igual a 100% e 40 igual a x. E daí multiplica em cruz. Mesma coisa nos outros casos. Então, esse segundo exercício é igual ao segundo e terceiro exemplo desse texto aqui, dessa aula que a gente fez. E os outros exercícios também aqui, ó. 35% dos 40 alunos da quinta série de um colégio são homens. Quantas mulheres existem? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês podem achar 35% de 40, 35 vezes 40 divide por 100. Só que fazendo isso, vocês acham o número de homens, meninos. Aí vocês vão achar. Por exemplo, achou 10. Só que isso são meninos. Quantas meninas são? Se tem 40 alunos, desconta esses 10 que são meninos. O que sobrou só pode ser meninas. Número 4. A Aline foi comprar uma blusa que custava R$ 45 e conseguiu um desconto de 12%. Tá? Então, aqui vocês podem fazer 12% de 45. Então, vocês podem pegar 12 sobre 100 e de 45, escrever de 45. Aí vocês vão fazer o quê? 12 vezes o 45 dividido por 100. Esse é o valor que ela ganhou de desconto. Nilson decidiu comprar um sítio e vai dar uma entrada de 25% do preço total, que corresponde a 28 mil. Qual é o preço do sítio? Gente, é o seguinte. Alguns cálculos dão para fazer de cabeça quando são porcentagem redonda. Mas pensa comigo aqui, ó. 25% ele ganhou deu como entrada é igual a 28 mil. Nesse caso, vocês vão ter que usar a regrinha de 3, tá? Acho que não tem como fazer de uma outra maneira. Por tentativa, talvez, mas vocês vão ter que usar a regrinha de 3 aqui. Então, vocês podem fazer o quê? 25% equivale a 28 mil. Ele quer saber o preço total do sítio. Então, ele quer saber 100%. Aí vocês colocam embaixo. 100% é igual a quanto? E colocam x. Aí multiplica cruzado, regrinha de 3. Número 6. Em um colégio, 38% dos alunos são meninos e as meninas são 155. Quantos alunos tem nesse colégio? Mais um probleminha aqui que vocês vão tentar usar a regrinha de 3 aqui para mim. Tá? Vocês podem fazer o seguinte. 38% dos alunos são meninos e as meninas são 155. A primeira coisa que vocês podem fazer aqui é tentar achar quantos alunos tem no total. Se 38% são meninos, quantos são as meninas em porcentagem? Vocês concordam que a porcentagem de meninas, eu vou ter que pegar 100, que é o total, e tirar 38. E vai dar 62, certo? Então 62% são meninas. Aí vocês podem montar uma regrinha de 3. 62% é igual a 155. Então, né? Então, vocês podem. E 38% é igual a quanto? Vocês podem fazer isso ou simplesmente
62% é igual a 155 meninas. 100% é igual a quanto? Vocês podem achar o 100%, que vai dar o total da sala, e descontar 155 meninas. O que sobrar são os meninos, tá bom? A fração 2/5 representa quantos por cento? Aqui, gente, é só pegar 2 dividido por 5, né, que eu falei para vocês, que só dividir vai dar um decimal. Se ele está perguntando representa quantos por cento, multiplica por 100. E aí a gente acha a resposta aqui, certinho? Então é isso, tá? Tem uma observaçãozinha no final dessa videoaula. Os alunos que estiverem... Videoaula não, né? Áudio-aula, né? Eu não estou aparecendo, enfim. Então, observação. Os alunos que estiverem no Google Classroom ou no grupo do WhatsApp podem enviar as fotos desses exercícios resolvidas lá no aplicativo do Google ou pelo grupo ou no WhatsApp mesmo. Os alunos que retiraram esse material na escola, eles não vão nem conseguir ver essa aula, né? Porque às vezes eles não estão com acesso à internet, algum motivo eles estão retirando na escola. Eles terão que devolver na escola até o dia 18 de maio, no meio-dia. Vocês também que estão assistindo aqui ou no WhatsApp ou no Google Classroom, tem que me mandar as fotinhos dos exercícios resolvidos até dia 18 de maio, meio-dia. É isso. Até mais. Não esqueçam de fazer a leitura complementar, que fala de porcentagem no livro didático, da página 19 e 20, sobre porcentagem. Tá bom? Bons estudos. Fiquem com Deus. Até mais.